Seja bem-vindo a este canal e a este vídeo. Estarei retornando aqui a comentar as lições bíblicas da revista da Escola Dominical, da revista da Escola Bíblica da CPAD. E neste vídeo estarei iniciando a lição número 1 deste material aqui, ó. Esse aqui é uma amostra, né, que a editora disponibiliza no seu site. Então eu vou estar iniciando a lição de número 1. Então este material aqui, o tema dele é os homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. É a capa, é o tema principal da revista deste segundo trimestre de 2026. A lição de número 1, nós estaremos comentando agora neste vídeo, é Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Mas antes disso, eu quero fazer aqui os meus comunicados. Eu sou autor destes 3 livros, dessas 3 obras aqui. A primeira, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, uma obra de 700 páginas, onde você vai encontrar uma diversidade de assuntos, comentário bíblico, que comenta vários versículos da Bíblia, introdução aos livros da Bíblia, notas biográficas de personagens da história, tanto da igreja como da judaica, e também notas da teologia. Então é uma obra que são várias obras em um só material, em um só livro. Você vai ter aqui um volume único, um verdadeiro banco de dados para você poder pesquisar sobre a Bíblia, sobre a história da igreja. O segundo livro é este aqui, Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis, que é um livro que vai mostrar, que vai denunciar todos os falsos profetas, as áreas em que eles atuam, para alertar os verdadeiros cristãos, os verdadeiros seguidores de Deus, sobre as suas práticas, sobre os seus procedimentos. E o terceiro livro, que é o mais novo, recém-lançado, é este aqui, Impurezas no Culto, que tem como subtítulo Denunciando aquilo que não agrada a Deus, que acontece dentro do culto, nos limites do culto cristão. Porque, infelizmente, em muitos casos e muitas das vezes, quando você adentra uma igreja para adorar, você ali constata coisas que acontecem que não são dignas de Deus. Verdadeiras bizarrices, verdadeiras afrontas a Deus, onde pregadores mentem, hinos que não honram a Deus são tocados, orações que não são bíblicas são feitas. Então aqui você verá um conjunto de questões que eu abordo aqui para você ficar alerta sobre essa contaminação. Porque as pessoas usam o nome de Deus, usam a Bíblia para contaminar, para mentir, para enganar as pessoas, para manipular as pessoas. Então essas duas obras aqui, tanto essa como essa, têm caráter apologético contra as heresias, contra os enganadores. Então, caso você queira adquirir as 3 obras ou alguma delas, é só acessar os links que eu deixo aqui na descrição deste canal e deste vídeo. Você pode também adquirir pela Amazon. Lá na Amazon você também pode adquirir qualquer um desses 3 livros. Então vamos aqui entrar no nosso comentário deste vídeo, da lição de número 1, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, que nós estaremos comentando nesta hora. Como eu já fiz nos outros vídeos que eu deixei aqui no canal, quando eu comento sobre as lições bíblicas, de uns vídeos para cá, eu pontuo. Não vou ler mais assim todo o texto do estudo, mas eu vou pontuar aquilo que eu considero interessante para poder comentar. Então, na lição 1, o comentarista ele utilizou Gênesis capítulo 12, versículos de 1 ao 9 como base para o seu comentário. Porque todo o tema da revista vai girar em torno da história, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, um fragmento aqui na introdução diz o seguinte: neste trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse é o estudo, né? Vai girar em torno desse assunto aqui que está no livro de Gênesis. Deus chamou Abraão. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho.
Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. Então, o estudo aqui ele vai tratar em cima da questão de Abraão, quando ele é chamado, né, que ele foi chamado, ele saiu, ele foi obediente, ele foi para um lugar que não sabia. Ele não sabia onde seria o seu final. O comentarista então diz aqui que hoje em dia a gente tem mapa, tem um GPS, tem todo instrumentos que auxiliam você a chegar no seu destino. Você talvez quer sair daqui e ir para uma cidade que você não conhece, através do GPS você vai chegar lá. Então na época não tinha isso. Mas ele então confiou, né? Ele teve confiança de que Deus ia mostrando, ia mostrar para ele o que ele deveria fazer. Continuando aqui, as promessas feitas a Abrão não alcançaria somente ele. O Senhor é fiel e cumpre com quem o prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas, que é o que está lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Então, o comentarista toca aqui no assunto sobre promessas. A teologia da prosperidade financeira, os neopentecostais, os seus ensinadores, os seus coaches, eles gostam muito de falar em promessas. Quem tem promessa não morre. Você tem promessa de Deus. Olha, Deus se prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Ainda tem aquele grupo ainda que fala que você tem que exigir de Deus. Exija de Deus. Não tem que exigir de Deus. Deus tem palavra. Deus não é como um homem fraudulento, que promete não cumpre ou demora a cumprir. Não, ele vai cumprir no seu devido tempo. E que promessa você está querendo? Você quer a promessa de bens materiais? Focar nisso ou você quer promessa de bens espirituais? Onde está o teu coração? Porque o coração dos corruptos das igrejas neopentecostais, que pregam a teologia da prosperidade financeira, o coração deles está na riqueza. O coração deles está na riqueza. E por esperar essas promessas, acreditar de alcançar esse tipo de promessa que eles acham que tem, eles estão o quê? Em rebelia contra Deus. Porque eles amam o material. Eles estão reprovados. Eles estão reprovados. Todos que ensinam esse tipo de ensino, oferecendo bens materiais, riquezas, está reprovado, está condenado ao inferno. Está condenado à perdição. Por quê? Porque ensina o que não é bíblico. Ensina a mentira. É simples. Hoje em dia tem internet aí. Não tem como eles se esconderem, não tem como eles achar que não tem ninguém que vai denunciá-los. Então a máscara cai. A mentira se apresenta e a máscara cai. Então as promessas de Deus, que promessas são essas? Continuando aqui um texto selecionado. Deus, ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. E por que Deus tem o prazer naqueles que o amam? Porque Deus criou o ser humano com a vontade, com o desejo de poder o quê? De amá-lo de forma sincera. Ele não criou como um robô mecânico. Tipo assim, ó, vou criar aqui, você vai ser obrigado a me amar. Não. Deus espera o amor em troca. Ele espera um reconhecimento a partir da criatura. Não, o ser humano não é um robô, foi criado, um robô mecanizado ali para. Se fosse assim, então não teria caído o ser humano no Jardim do Éden. Ele teria sido obediente se Deus tivesse feito ele sem livre-arbítrio, tivesse colocado ele lá para ser mecanicamente obediente. Então, por isso que ele tem prazer em abençoar os que o amam, porque há essa troca, né? Há esse reconhecimento da pessoa dele de forma genuína e verdadeira. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Tiago 4:10. Mas que honra é que você espera? Os que pensam apenas no material, focam no material, que o seu coração está na terra, eles querem a honra terrena. Eles querem ser reconhecidos, ser engrandecidos, terem a mão beijada. Eles querem isso. Mas que honra que o verdadeiro cristão tem que almejar? É a honra e reconhecimento de Deus, não dos homens. É de Deus. Por isso que fala que você tem que guardar tesouro lá em cima.
Por quê? Porque o reconhecimento de Deus é perfeito, é o que realmente faz a diferença. Continuando aqui, um trecho aqui da parte 2, ainda da primeira parte da revista, do estudo, que diz o seguinte: um descuido. Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Assim, Abrão saiu da Caldeia em direção à terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois, sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Então, aqui o comentarista vai falar o seguinte, que quando Deus ele ordena que Abraão saia da sua terra e da sua parentela, ele cometeu um erro, porque ele levou seu sobrinho Ló com ele. Então aqui ele defende isso, que foi um erro que Abraão cometeu, porque ele levou seu sobrinho com ele. E depois deu problema. No caso lá, quando os dois tiveram muito gado, muita propriedade, não dava mais para os dois ficarem juntos e tiveram que se apartar. Aí foi aquele episódio em que Ló ele vai lá para Sodoma e Gomorra, e ele olhou e viu que era mais verde, o pasto era melhor, e deu todo aquele problema. Então o comentarista foca que Abraão então ele cometeu um erro, que não obedeceu a Deus integralmente. Porque no caso aqui, segundo o comentarista, ele não deveria ter levado Ló com ele. E por isso deu problema. E assim ele quer dizer o seguinte, que como a gente não é fiel, não é obediente a Deus de forma integral, vai aparecer problema no caminho. Essa desobediência de não ter sido fiel integralmente vai acontecer problemas ao longo do caminho. Assim ele está defendendo aqui no seu comentário. Na terceira parte da revista, tem um seguinte comentário. O problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. Então aqui já é outra questão. Veja bem, se levar Ló deu um problema, ele cometeu esse erro, levou Ló e deu problema. E aqui, mas só que a terra que Deus mandou Abraão ir, depois teve fome nela. Teve fome nela. Que deveria. Então, aí a pessoa pode pensar, nossa, mas me levou para lá. Abraão poderia pensar, mas me levou para lá e agora a situação aqui está difícil. Isso aqui que é o lugar certo mesmo. Então, isso aqui mostra também que Deus pode usar situações ruins que acontecem na vida de cada um para levar para uma outra situação, para conduzir para outra situação. Aí tem um comentário que diz assim, parece estranho o fato de Deus tirar Abraão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Então isso mostra que é importante. Então, nas dificuldades, acreditar que Deus irá conduzir para um melhor lugar, para uma melhor situação. Isso aqui é diferente do que pregam os pessoal da teoria da prosperidade, porque eles acham que qualquer problema que aparece na sua vida é algum erro que você cometeu, algum pecado que você cometeu, então por isso que o problema apareceu. Que é só vitória, que é só beleza, que é só bonança. Mas aqui mostra que não é assim. Todo mundo pode passar por alguma situação desagradável, mas que Deus usará aquela situação desagradável para cumprir o seu objetivo e o seu plano. Então, esse aqui é o nosso comentário deste material, desse conteúdo. E eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. E que, se possível, poder comprar alguma de nossas obras para nos ajudar, eu agradeço. E também peço para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo para que possa ajudar o canal a ter mais visibilidade. Então, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Ele desejar e permitir.